Sobre comunismo, eu tenho muitas curiosidades sobre o comunismo. Eu sou cartunista, né? Eu gosto, eu sou simpatizante de história, mas não tenho formação nenhuma em história. Então, isso me gera muitas dúvidas, né, sobre algumas questões. Eu conheço pouco sobre o comunismo. E uma das primeiras perguntas que eu queria fazer existe alguma diferença do comunismo de ontem para o comunismo de hoje? Por exemplo, você teve aí a União Soviética, né? Uhum. Eu não sei se isso foi um comunismo assertivo ou não, e hoje você tem aí a China, né, como uma grande potência do planeta. Então, assim, ela se assemelha ao que a União Soviética já foi um dia? É um comunismo 2.0? Existem diferenças até para as pessoas que não conseguem diferenciar uma coisa da outra? Cara, assim, a gente pode chamar de comunismo o que teve na União Soviética? Pode, não tem problema nenhum. Uhum. Mas, na verdade, é socialismo, né? Por quê? Porque o comunismo, ele é, tipo assim, é o fim, né? E o socialismo é a transição. Tá. Então, não tem como você saltar do capitalismo para o comunismo. Né? Você tem que passar por esse processo de transição. Uhum. Tá? Não é uma coisa, assim, de fases, né? É uma coisa de processo. Tá? O processo que a gente teve na União Soviética é diferente do processo que a gente tem hoje na China. Bastante diferente, né? Tá. Então, aquele tipo de processo que a gente teve na União Soviética não se tem mais na China, né? Ainda tem alguns lugares que tem algumas coisas parecidas, tá? Acho que Cuba, Coreia Popular, acho que tem mais semelhança. Não é a mesma coisa também, mas eu acho que tem mais semelhanças. Com a União Soviética, você tá Isso, com a União Soviética. E a China, antes da abertura, vamos dizer assim, também tinha mais semelhanças. Agora não, é uma outra coisa. Até assim, não é consenso entre os comunistas que a China continua sendo uma experiência socialista. Tá? Não é consenso, eu tenho ciência desse debate. Embora eu defenda que sim. Isso é uma posição minha. Né? Que a China é socialista? Eu defendo que sim. Mas eu sei que isso é um debate. Você não considera a China comunista? Não, cara, mas é que tá. Comunismo, segundo, nunca não aconteceu, né? Na experiência ainda chegaria lá. O comunismo, tá assim. Nenhum país chegou ao comunismo. Porque não daria nem para um país chegar ao comunismo, porque o comunismo mesmo é uma anarquia. Então dependeria que o mundo se tornasse comunista, né? Por isso que eu digo, é o fim. Agora, não é errado a gente dizer China é comunista, a União Soviética é comunista. Por quê? Porque o socialismo real é a experiência comunista que a gente tem até então. Né? Mas o importante é a gente entender que é um processo de transição. Transição em que sentido? A gente tem que sair, porque assim, socialismo não é modo de produção. Tá? A gente tem um modo de produção capitalista e pretende construir um modo de produção comunista. O socialismo é a transição do modo de produção capitalista para o modo de produção comunista. Então, o que tem que acontecer nessa transição? A gente tem que superar a lógica do capital. Então, exploração de mais valor, a propriedade privada dos meios de produção, tudo isso tem que, ao longo do socialismo, serem criadas bases para a superação desses modelos. Né? Então, isso é o socialismo. É a transição do capitalismo para o comunismo. Então isso é o que a gente teve na União Soviética e, segundo o que eu acredito, é o que ainda se tem na China, porém de uma maneira completamente diferente. Eu defendo que a China ainda é uma experiência socialista, embora tenha relações capitalistas de produção. Por que eu digo isso? Na China tem trabalho assalariado, na China tem bilionário, na China tem exploração de mais-valia. Então, assim, você tem relações capitalistas de produção. Virou um híbrido a China? Eu não sei se é uma boa maneira, mas ok, didaticamente podemos falar assim. Tá? E o que tem de socialista na China ainda então, do seu ponto de vista? O grande ponto é o seguinte, cara, porque no capitalismo, o poder político é dos capitalistas. E no meu entendimento, na China, o poder político não é dos capitalistas. Vamos dar alguns exemplos para você entender concretamente o que eu estou querendo dizer. Os bilionários abaixam a cabeça para o Estado. Por exemplo, a gente está vendo a disputa entre a BYD e a Tesla. A Tesla não tem condições de competir no mercado com a BYD. Tá? Por causa do custo de produção da BYD, que é muito menor do que o da Tesla. Lógico que tem protecionismo de mercado nos Estados Unidos. Então, é o ponto que eu ia falar agora. Alguns meses atrás, né, a gente repercutiu bastante o Elon Musk
Chegando, o governo dos Estados Unidos, olha, tem que taxar esses caras. Porque se vocês não taxar esses caras, eu não vou competir com eles. O que o governo dos Estados Unidos Nossa, fez? livre mercado, hein? Meteu uma taxa de 100% sobre os carros da BYD. 100%. Porque eles chegaram à conclusão que se fosse 75%, ainda assim a BYD seria competitiva. O que eu tô querendo dizer com isso? É protecionismo. Total. Não, mas assim, qual é o ponto, né? Também, mas assim, é nem esse ponto que eu quero chamar a atenção agora. O Elon Musk, ele não precisa ser presidente dos Estados Unidos. Ele nem quer ser presidente dos Estados Qualquer Unidos. presidente que estiver lá na Casa Branca vai receber o Elon Musk, vai ouvir o Elon Musk e vai atender o Elon De Musk. tapete vermelho. Né? Né? Vamos pegar o caso do Jack Ma, acho que é o nome do empresário lá da É isso, é da Jack Ma. Alibaba. É isso né? mesmo, da Alibaba. Ele tinha um nicho de mercado que o governo chinês deu para ele explorar. Você quer ficar rico, quer ficar bilionário, você vai trabalhar nisso aqui. Lá pelas tantas, o Jack Ma começou a querer transitar do nicho dele para um nicho mais de serviços bancários, vai? Não é bem isso, mas didaticamente só para você entender aqui. Ou seja, ele começou a querer ir para além daquilo que o poder político na China, que está na mão do Partido Comunista, autorizou ele a fazer. Aconteceu que o quê? O cara deu uma sumida. Chamaram ele pra bater um papo. E depois ele voltou e disse, não, nada a ver, não era nada daquilo, eu vou continuar fazendo aqui o que eu tô fazendo, tá tudo certo. O que eu tô querendo dizer com esse exemplo? O poder político, no meu entendimento, eu admito que é um debate, mas no meu entendimento, o poder político na China não tá na mão dos bilionários. E o debate existe por quê? Porque se os bilionários quiserem falar com o governo, eles... Cara, o debate existe porque alguns marxistas acham que, pelo fato de haver bilionários e de haver relações capitalistas de produção, isso não pode ser classificado como socialismo. Entendi. Eu tenho um entendimento diferente porque todo socialismo nasce do capitalismo. Então, você vai ter que conviver com relações capitalistas de produção. E não tem uma fórmula de bolo, não tem um checklist, não tem um prazo. Assim, o estabelecimento do capitalismo demorou séculos. Então, Sim. por que o estabelecimento do comunismo também não pode demorar séculos? Não tem prazo para isso. O debate, para mim, ele é muito mais centrado no seguinte, eu acho que esse é o ponto mais espinhoso a respeito da China. Porque, para ser socialismo, tem que ser ditadura do proletariado. Esse é um palavrão feio. As pessoas odeiam né? a palavra. Mas a gente pode mudar isso para democracia popular. Fica mais bonitinho, mas é a mesma coisa. Né? Ou seja, o poder político no socialismo tem que ser da classe trabalhadora organizada na forma de partido. Então aí também tem um debate. Se o Partido Comunista Chinês ainda é um representante legítimo da classe trabalhadora ou se já não é mais. Se é uma burocracia encastelada que não representa mais os interesses da classe trabalhadora. Então também tem esse debate. Eu acredito que isso está em disputa. Entende? O Partido Comunista Chinês tem mais filiado do que a maior parte dos países do mundo tem de habitante. Sim. Né? Então, assim, eu imagino que é um debate ferrenho lá dentro, inclusive, de linhas diferentes e tal. Uma coisa que eu fico pensando, né? Às vezes eu faço um paralelo, não sei, me corrija se eu estiver errado. Às vezes eu faço um paralelo do Partido Comunista Chinês com a Igreja Católica, no que diz respeito ao monoteísmo da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela pegou um mundo politeísta, romano, e construiu, e agora os católicos vão ficar putos comigo, mas tipo, construiu aquela ideia, construiu não, né, mas foi uma construção, né, da Bíblia, tal, aquela questão monoteísta, mas para suprir o politeísmo colocou os santos, né, cada santo faz uma coisa, não sei o que lá, então, na teoria, a Igreja Católica é monoteísta. Na prática, os católicos, cada um gosta mais de um santo do que outro. Um é devoto de São Judas, outro é devoto de sei lá, Santo Antônio, outro é devoto de não sei quem, e vai fazendo essas coisas. O Partido Comunista Chinês, às vezes, me soa isso, por quê? Porque na origem é um só. Mas ele ficou tão grande, mas tão grande, que ele funciona meio como pluripartidário, né? Porque lá dentro você tem umas divisões... Não, mas isso até não é um problema, Pirula, porque não, assim... eu não estou achando que é um problema. Não, eu sei. estou dizendo só que me soa... Porque, veja... Tipo, que dividiu lá dentro, você fala... Tá, é o mesmo partido, mas... Na prática, tem tantas vertentes lá dentro Disputas que... mesmo. Mas então... eu acho que isso, inclusive, é saudável, porque, veja... nós entendemos que o Partido Comunista deve conduzir a revolução. Entretanto, tem que haver democracia dentro desse partido.
Isso implica em debates políticos internos. Né? A ideia do centralismo democrático é essa, olha, dentro do partido, você pode ter diferentes visões e você pode quebrar o pau lá dentro. Você vai, né, quebra o pau lá dentro. Uma vez que é tirada uma linha, a partir dessas discussões, para fora do partido, essa linha deve ser única. Mas tem as eleições internas, né? Tem. Que são- E tem, inclusive, outros partidos na China. Não é um único partido que tem na China. É lógico. O partidão é o maior É partido. maior, todos, mas não é proibido. Tem partido liberal na China. A questão é que eles têm ganhado do Partido Comunista. Dentro dessa lógica da China ser ou não, e divisões diferentes, isso é uma coisa super importante. Você lê autores muito renomados falando coisas diferentes da China e cada um tem o seu ponto nessa disputa que você está dizendo. A economia planificada também é um exemplo que colocaria a Isso, China isso. como um socialismo. Também isso é uma característica que a gente poderia esperar ou não? Explica o que é economia Sim, planificada. Cara, assim... Antes de qualquer coisa. A economia planificada seria uma forma, vamos dizer assim, de você eliminar o burguês da história. Sim. Vai ter um monte de gente aqui que vai me xingar dizendo que eu tô explicando Mas errado, já mas tem eu um tô monte de gente pensando... rasgando o cu porque o Pirula falou que o cristianismo é... O catolicismo é Mas politeísta, basicamente né? seria alguma coisa como o que a Eles gente... que rasguem o cu deles. Mas seria alguma coisa parecida com o que a gente teve na União Soviética, né? Então você vai ter um planejamento central da economia que vai tentar entender os sinais de demanda para organizar a produção. Então você não vai ter o tradicional sinal de mercado, baseado numa economia de mercado como a gente tem na China. Você vai ter sinais de demanda, ou seja, o que as pessoas estão demandando na sociedade, e o planejamento central é que vai organizar a produção. Sim. Então as fábricas, elas não tinham dono, né? As fábricas eram do Estado, controlado pelo Partido Comunista, e a produção dessa fábrica era revertida para os trabalhadores. Então, assim, grosso modo, sim, seria mais ou menos isso, essa ideia de planificação. Então você não tem uma hierarquia, né, social entre burguês e proletário, né? Você vai ter só trabalhadores ficando com o produto do seu trabalho. Então, seria alguma coisa nesse sentido, assim, o que se chama de economia planificada. Não é o que tem na China, né? A China já teve esse tipo de iniciativa, mas depois que eles introduziram essa abertura de mercado, muitos comunistas sequer aceitam que exista um socialismo de mercado. Eles dizem que isso não existe. Eu acho que sim, eu acho que existe, eu acho que não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho o modelo chinês mais factível. Por quê? Vamos pensar no caso, vamos pensar o que aconteceu com as experiências socialistas. Todas as experiências socialistas foram boicotadas pelo grande bloco capitalista. Todas. Né? É uma coisa que até a gente brinca. Se o socialismo não dá certo, por que precisa boicotar? É só deixar morrer sozinho. Não, mas eu acredito até, aí pensando do ponto de vista de ecologia, né, de você ter nichos ecológicos e competições internas. Se sempre vai haver pressão contra das pessoas que não concordam ou que declaram guerra, ou enfim, não importa, com relação à ideia socialista, meio que isso já é um fator para ela não dar certo. E que deve ser pensada interna. Qualquer coisa socialista que você quiser fazer, você tem que pensar, tá, mas espera, a gente colocou na conta que as pessoas não, que outros países não vão gostar. Por isso. Porque se você for para pensar, tipo, foi boicotado. Tá, foi boicotado, mas isso meio que já era posto. Era uma coisa que, tipo, era parte dos elementos da coisa. É isso que eu tô querendo dizer. Mas isso é posto. Isso tanto é posto que você tem uma preparação armada contra o socialismo ou contra a União Soviética. Sempre. Então você sempre tem essa resposta. Mas eu acho que a pergunta do Humberto é assim... E a União Soviética também, né? Pensa no Vietnã. Também, se o socialismo não funciona, os americanos não precisavam fazer nada. Deixa entrar o socialismo, vai acabar por si só. É uma brincadeira isso que a gente fala, mas assim, é só pra mostrar a contradição. É uma contradição. Mas é que era uma briga por poder, né? Quem queria ter zona de influência e tal, mas... Então, mas por que eu acho que eu queria chegar no ponto até pra responder a tua pergunta, Carlos? Assim, hoje a China é imboicotável. Sim. Não tem como boicotar jeito. a China. Não tem. Você não acontece. O país que boicotar a China vai sofrer mais do que a China. Não, ainda o pessoal tá falando que o Trump vai querer boicotar a China agora, né? Porque ele já tinha aquelas questões com a China que ele teve que dar 2 passos para trás no primeiro governo dele. Agora provavelmente vai ganhar de novo. E já tá falando que agora o Trump ele dobrou o radicalismo do discurso dele, né? Então ele vai ser o protecionista maior, vai não sei o que e vai boicotar a China. Cara,
diz que já tá... Já tem um tanto de assim, problema. já vai ferrar a economia, vai tudo, inflação, vai subir tudo lá. Cara, eles estão bloqueando o 5G chinês. Que basicamente é todo o 5G. Do mundo. Então, assim, isso prejudica eles mesmos. Mas É assim... por isso que o 5G lá em casa pode funcionar. Mas eu gosto muito do exemplo que explica muito bem como o americano funciona. Né? Mas é por causa da vacina. Você não tá entendendo. Você vai Por ter isso o seu 5G. O 5G é por causa da vacina. Mas tem que renovar, geralmente, de ano em ano. Isso. Mas tem um exemplo que eu adoro, que é o Trump, na primeira eleição dele, falando: todo o iPhone produzido vai ser produzido dentro dos Estados Unidos. Vai! E aí vem a Apple falando: tá bom, a gente vai vender iPhone a $2.500. E o Trump falando: os iPhones vão ser produzidos na China, porque o público olhou e falou: nem fodendo que eu vou comprar por esse preço. Então eles são boicotáveis mesmo, né? Então é isso. Não tem jeito. Assim, ó, claro, eu sei do debate sobre a China. Lógico. Mas eu tento puxar a brasa pro meu lado. Né? Porque eu acho que há um debate, né? E eu acho que essa disputa deve existir, inclusive, dentro do Partido Comunista. Então eu vou puxar o debate sempre para defender aquilo que eu imagino que deva ser. Mas o comunismo, tá? Ele não é assim, ó, a ideia é que o Estado ele há de definhar. Porque a gente entende o Estado como um instrumento de dominação de classe. Ele existe para defender a propriedade privada. E dali vai decorrer tudo que vai organizar a sociedade capitalista. O comunismo é a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Com isso, né, durante este processo onde você vai extinguindo a propriedade privada dos meios de produção, isso não acontece de dia para noite, junto com essa extinção, o Estado vai definhando. Isso, inclusive, é uma expressão utilizada pelo próprio Lenin. Né? Ele perde a importância. Né? Ele vai deixando de ter a sua necessidade. Porque vão surgir outras formas de organização social e de relações de produção. Então, assim, quando a gente diz que o capitalismo cria as bases para a sua própria superação, isso significa desenvolvimento de tecnologia, isso significa superação da escassez. Né? O próprio Marx não era um cara contra o capitalismo, isso é uma leitura equivocada do Marx. Né? O Marx apenas entendia que o capitalismo ele tinha contradições insuperáveis e que, com o passar dos anos, ela vai se agudizando. Então vai aumentando a desigualdade, esse aumento da desigualdade vai aumentando os problemas sociais, isso produz guerras, isso produz degradação do meio ambiente, enfim, vai chegando ele foi vendo uma bomba relógio. Isso, vai chegando num ponto... É aquele lance de que tem várias crises, né? Que Isso. De vez em quando rola uma crise para dar uma aliviar, como se fosse uma descompressão. Né? Não é que toda crise capitalista é uma crise de realização de capital. O que é essa realização de capital? Você produz a mercadoria, você tem que vender. Então, assim, o capital ele é uma coisa que só existe enquanto dinâmica. Se ele ficar estático, ele morre. Então, o capital ele é um valor que se valoriza. Por isso que todos os países do mundo eles estão buscando crescimento e é um crescimento infinito. Não pode ficar na mesma linha reta. Jamais. Se ele ficar na mesma linha, é crise. Então, as crises capitalistas... Não deveria, né? Exato, porque, vejam... Linha reta não é uma coisa ruim. Sei lá. Eu entendo, cara, que assim, a gente tinha que produzir para atender necessidades de consumo. E a lógica capitalista de produção não é essa. Ela é invertida. Então assim, você produz para atender a necessidade de reprodução do capital. Isso é disfuncional em algum momento, porque você começa a produzir o que não precisa, ou às vezes você produz o que precisa, mas aí você bota fora, porque você não realizou. Então vai acontecendo crises e mais crises, e a lógica não fecha, porque veja, você tem uma realidade material limitada, que são os recursos naturais que estão no planeta, e você tem uma lógica de reprodução do capital infinita. Tipo, não fecha, não tem como. Então, por isso que o Marx dizia, olha, o capitalismo construirá as bases da sua própria superação. E o que é essa superação? É a superação da escassez, é o desenvolvimento de tecnologias para que a gente possa produzir o suficiente para atender as demandas. E aí, no comunismo, a produção não vai ser para atender essa lógica de crescimento infinito, vai ser apenas para atender a lógica de consumo das pessoas. Então, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. No caso, você está falando do Marx mesmo, né? Do Capital. Ele concordava que o capitalismo gerava bens de consumo. Ele achava que, até então, era a forma de organizar o trabalho mais produtiva que o gênero humano já construiu. Ele concordava e disse, olha, o capitalismo, de tudo que a gente fez até hoje, ele é o mais produtivo. Porque boa parte das invenções que foram feitas foi feito para pegar patente e vender, né? Era para ganhar dinheiro, né? Então, tipo, você tinha mas também, assim, eu concordo contigo, mas a direita explora isso aí para dizer assim, viu?
se não tiver capitalismo não vai ter invenção. Aí, se você olha para a história, não faz o menor sentido. Né? Na verdade, a maior parte das invenções foi durante guerra, né? Eu acredito, cara. Eu acredito que... Sim, várias. Verba estatal. Sim, eu acredito que deva, tá? E aqui eu tô elucubrando, tá? Que deva ser um processo de inovação mais devagar. Porque hoje a inovação, ela não é para atender demanda, ela é para atender a necessidade do lucro. Sim. Né? Para vender. Mas eu acredito que não tem como lá estancar. Porque em qualquer momento da história, seja lá da pré-história até hoje, sempre se criaram coisas novas, tecnologias novas e etc. Então eu acho que isso não deve mudar. Não, e é aquilo lá do que o Carl Sagan falava, né? Você tem que dar liberdade. Se você der liberdade para os cientistas, em determinado momento as coisas vão aparecer. Né? A corrida espacial, por exemplo, fez inventar um monte de coisa, dos dois lados, né? Tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, porque estavam tendo aquela coisa. E o que eu acho muito louco de que você está falando de superar, já tem produto para todo mundo, é que aí você gera uma demanda artificial, né? Você gera uma escassez. O capitalismo é prodígio em fazer isso. Hoje a escassez é artificial. A escassez é artificial. A gente conseguiria produzir tênis para todo mundo, calça para todo mundo, comida para todo mundo, e aí você artificialmente vai gerando escassez. Porque senão as coisas não têm valor para vender. Senão as coisas não têm valor nenhum. A gente consegue perceber isso com o mercado de tênis, por exemplo, que é uma maluquice, que, cara, é a Nike que pode fazer tênis infinitos gerando escassez artificial para aquilo ter valor. Mas até senão não tem valor nenhum. Se todo mundo tiver tênis, acaba com o mercado. É isso. Porque a pessoa vai querer comprar tênis. Exato. Pois é, tem que ter falta de tênis para poder vender tênis. E aí sabe o que a indústria da roupa faz? A indústria da roupa joga roupa no Atacama. Joga fora. Por quê? Porque se ele não pode suprir todo o mercado. Isso. Agora me fala uma coisa se eu estiver entendendo errado. A gente já fala do que viralizou. Os lugares para tentar compensar isso é quando o Estado entra, compra o excesso de produção para outros fins, outras finalidades. Não é isso que acontece? Porque, tipo assim, a empresa começa a produzir, aí se não tem mais demanda, começa a jogar fora, começa a fazer negócio. Isso. Aí a empresa pode quebrar por falta de coisa, aí vem o Estado A gente tem os exemplos disso. O exemplo do queijo que eu dei na outra live é isso. Então, o mercado americano de leite, cavernas de queijo. Ele ultrapassa a produção. Então, lá na década de 60, os caras olham e falam, cara, a gente tá produzindo 30% a mais de leite do que a gente vai produzir. Não dá para jogar isso na sociedade. Não dá para jogar. Não tem demanda, não tem quem compre isso. E aí o Estado fala, beleza, eu garanto a compra. E eles não pensaram em diminuir a produção de leite? Não, porque daí você... Depende. O que eu ia falar que viralizou é justamente sobre esse assunto. As tangerinas sendo jogadas fora lá na Argentina. Essa semana. Sim. Então, eles falaram que tinha tido uma doença, alguma coisa assim, mas na verdade assim não tem demanda. Porque as pessoas estão na miséria. Não tem grana pra comprar nada. Então, assim... Mas a economia tá positiva agora, velho. Agora a vida da gente não vai melhorar. É claro que se todo mundo morrer não tem inflação, né? Só pra comer, Se todo mundo morrer de fome não tem inflação. E é uma coisa curiosa, né? Porque os hortifrutis na Argentina já são poucos, né? Porque a Argentina, assim, em variedade de hortifrutis, ela já produz muito menos, né? Do que comparado com o Brasil, por exemplo, né? Que tem uma... Mas assim, respondendo a tua pergunta, tem dois tipos de mercadoria. Tem mais, mas resumindo, tem dois tipos de mercadoria. Tem aqueles mercados que a gente chama de mercados competitivos, que é o mercado de tangerina, de banana e tal, que acontece isso. Então, se você não consegue dar vazão no mercado porque não tem demanda, você tem que jogar fora. Porque se você distribuir aquilo, você está matando seu próprio negócio. Por mais que tenha gente passando fome. Essa não é a questão. Joga fora. Não é a questão. E tem os chamados mercados que não são mercados competitivos, né? Que são aqueles mercados que os economistas chamam de markup. Que, tipo assim, fábrica de carro, de celular. Então, quando você não tem demanda, você não joga fora. Mas você deixa no estoque. Entendi. Você encastela, não estraga. Você encastela lá e joga. E outra coisa que o preço também não pode variar. Porque, por exemplo, o preço da tangerina, ele é altamente flexível. Então ele vai ser totalmente pautado pelo mercado naquele ideal idílico lá dos liberais. Não, se tem mais demanda, o preço sobe, se tem menos demanda, o preço baixa. Isso não funciona no mercado de carro. Por quê? Porque o mercado de carro ele é precificado diferente. Você tem assim, você tem um custo de produção mais margem. Você não vai baixar o preço do produto abaixo do custo de produção. Senão você não produz. Né? Então, assim, são duas coisas que trabalham na mesma lógica, que é a lógica de só vamos produzir se a gente conseguir vender. No caso dos mercados competitivos, se não conseguir vender, descarta. Você falou, por que não produz menos? Cara, quando você vai preparar a safra, você está esperando vender. Quando a safra vem, você não necessariamente vai vender aquilo que você esperou que ia vender. E às vezes você tem que descartar. Num caso do mercado de carros, por exemplo, você produziu. Se a demanda não
foi a que você esperava, você vai esperar e vai deixar estocado, e aí você para de produzir até dar vazão pro estoque. Então são coisas diferentes, assim, né? Enfim, não sei mais do que... Mas daí... É uma luta um pouco injusta, no sentido de, eu ia falar dos formatos de economia, uma economia mais planificada, em linha reta, que não tem uma ganância de crescimento, até consumir tudo que o planeta tem, uma economia mais colaborativa, assim, se todo mundo tiver tênis, tá legal, não precisamos fazer tênis até o último algodão do cadastro, né? Mas se você bota uma economia nesse formato mais colaborativa, que é mais tranquila, digamos assim, em linha reta, só que com o capitalismo do lado, é uma competição meio injusta, porque o capitalismo vai englobar essa outra, uma vez que ele tem essa cobiça por crescimento, ele vai crescer de uma forma que vai podendo destruir essa outra que está do lado. Cara, isso que você tá não sei falando... se foi uma boa análise que Isso eu aí fiz. tem um exemplo histórico que é bastante ilustrativo, que foi a Alemanha dividida. Quando se dividiu a Alemanha, Muro de Berlim, no né? pós-guerra, sim, se dividiu a Alemanha, se dividiu Berlim também, porque ficou do lado oriental e tal. O que acontecia ali? A vida no lado oriental, ela estava ok. No sentido assim, as pessoas tinham, era um dos socialismos mais avançados que se teve era da Alemanha, então as pessoas... Né? As entrevistas do Petkovic lá, né? Você tem, embora ele não fosse da Alemanha, mas também era um lugar que tinha mais ou menos isso aí. Então você tinha casa para todo mundo, emprego para todo mundo, você tinha roupa para todo mundo, você tinha educação superior para todo mundo e tal, tava ok. Do lado da Alemanha Ocidental, justamente por causa da disputa política, o bloco capitalista passou a injetar muito capital para produzir um desenvolvimento muito pujante. Para quê? Porque naquela cidade, pensa Berlim, tá? Sem o muro. Do lado de cá, eu tenho a minha roupinha, eu tenho a minha casinha, eu tenho a minha coisinha. Mas do lado de lá, porra, é um carro novo a cada semana, é um equipamento eletrônico novo a cada mês, é uma coisa, sabe? As pessoas estavam vendo aquilo. São estilos diferentes, né? Os prédios com outro aspecto. Sabe? Então a ideia era o quê? Era convencer a turma do lado socialista que o capitalismo era superior. Entende? Até teve um Por negócio... causa dessa rotatividade de produtos. E aí, como aquilo lá... Agora o tênis é colorido, brilha, rodopia, tem um drone, que aí o outro e as pessoas tinham ganho de fato, cara. Porque veja, como tava assim, muito capital sendo injetado ali para causar essa situação, né? Os berlinenses se deram bem. O país se desenvolveu. Se desenvolveu. A Alemanha sai destruída do pós-guerra e vira o que a gente tem de principal Alemanha potência hoje, da Europa. a principal potência da Europa. Ganha guerra. Mas acho que tem uma coisa também, o ser humano é muito movido por desejo. Eu vou discordar de você. Não? Não, cara. O ser humano é movido por necessidade. O desejo é enfiado pra você na sua cabeça. É? Eles olharam pra mim como se fosse uma coisa super refutável. Mas Não, a necessidade e o desejo não estão próximos. Não, tipo, eu tenho um desejo de ter uma vida melhor pra minha família. Não, Eu quero uma vida melhor eu vou concordar. melhor, Uma sim. vida melhor eu quero sim, dar mas uma assim, casa maior, eu quero... Não, mas a pergunta é justamente essa. O que determina o que é uma vida melhor? O que determina? Por que ter uma casa maior é relevante? O ser humano é foda, porque o meu vizinho tem uma casa Mas maior, não é o então eu ser quero hum- uma casa maior que a Não do é meu o ser vizinho. humano. Você tá Mas colocando... essa E o lógica- capitalismo oferece isso. Claro, mas essa lógica, eu concordo contigo. Hoje a gente pensa assim. Aham. Mas isso não é da natureza humana. É. Tá. Sabe assim, para Isso é uma Marx, construção pra Marx, o na que é a cabeça natureza que humana? foi construído. Exato. Para Marx, Não é a da natureza natureza. humana é Tá. aquilo que é biológico. Uhum. Então, assim, nós temos demandas biológicas do ser humano. Tá? Isso dá pra dizer, é da natureza humana. Sim. Para nós, tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma veia muito, assim, meio lucatiana, que é aquela ideia de que o ser humano ele é fundado no trabalho. O ser humano não, o gênero humano é fundado no trabalho. Por quê? Né? É legal a gente ter esse papo aqui com biólogos e tal, né? Vamos lá. Que é aquela ideia assim, o ser humano... Não, vamos pegar o urso, né? Vocês agora me corrijam se eu estiver errado, que eu vou tentar falar de biologia aqui. Mas, por exemplo, o urso, para poder habitar o Polo Norte, ele precisou de milênios de evolução para desenvolver uma grossa camada de pelo, uma grossa camada de gordura, que permitisse aquela espécie habitar aquele habitat. A seleção natural, a evolução... O ser humano, para habitar o Polo Norte, o que ele fez? Ele matou o urso, tirou a pele, fez um casaco e foi morar lá. Tá. Nesse sentido, a evolução cultural do ser humano ela é muito mais rápida que a evolução biológica.
Entende? Sim, é que isso não vai influenciar na evolução biológica, mas sim. Não, mas eu acho que não é isso que ele tá falando. Não, sim, Aí sim, qual é o sim, ponto que eu tô dizendo? O que é o gênero humano? Né? O que nos diferencia O dos gênero, outros o gênero homo, você tá falando? Não é espécie, eu tô falando assim, ó, porque veja, existiam lá os pré-sapiens todos, até chegar no Homo sapiens, mas o Homo sapiens ainda não era o sapiens sapiens, né? Era o sapiens que, embora biologicamente fosse a gente, mas não era a gente. Tinha uma outra... a gente não sabe definir exatamente, né? Mas como o que uma eu tô coisa virou querendo outra. dizer? O trabalho, né, o trabalho humano, no sentido de transformar a natureza, vai fundar o gênero humano. Porque a partir daquilo que a gente aprendeu a trabalhar, nós vamos construir a forma que o ser humano vive. Tá, faz sentido. Por exemplo, tá? Agora de novo me corrijam, porque eu tô falando aqui, não sou da biologia. manda lá. Mas vamos lá. Tem um em cada lado. Você consegue ensinar algumas coisas para um cachorro. Tá? Você consegue ensinar o Várias cachorro a coisas. sentar, o nome dele, fazer ele pra lá e pra cá, não sei o quê. Só que quando o cachorro morre, tudo que você ensinou pra ele morre com ele. Perfeito. Não é isso? Ah, sim. Né? O ensinar coisas. O ser humano não. O ser humano, as coisas que ele vai aprendendo, lá pelas tantas, ele começou a escrever na parede. Lá pelas tantas, ele começou a tentar deixar aqueles ensinamentos. Você tem uma tradição oral, inclusive, Tem a de passar tradição oral. Isso, primeiro também, oral, mas tradição depois, oral, né, sim, vai sim. indo. Mas enfim, o meu ponto é, a gente aprendeu a acumular conhecimento a partir das diferentes gerações. Perfeito. Né? Justo. Ok. E aí o que acontece? A partir dessa forma de organizar a sociedade, a gente mudou. A gente não é mais aquele Australopithecus da savana africana lá. Né? Agora a gente é o quê? Agora a gente depende do nosso trabalho para viver. Sempre se dependeu do trabalho. Não é esse o ponto. Não, é isso que eu ia falar. Não existe viver sem trabalhar. Não, é assim, mas o que eu tô dizendo é que agora, assim, a nossa tecnologia desenvolvida a partir do trabalho, vou tentar explicar de um outro jeito. O ser humano sempre andou descalço, Sim. Aham. até que ele inventou o chinelo. Depois que ele inventou o chinelo, ele nunca mais andou descalço. Vamos trazer para o nosso tempo. A minha geração, por exemplo, cresceu sem internet, sem celular, e nós vivia bem. Se inventou a internet celular, não dá para voltar atrás. A gente não tem mais como viver, você entendeu? Então veja, a evolução da tecnologia desenvolvida pelo nosso trabalho, ela é tão determinante que ela nos muda de maneira irreversível. Perfeito. Tudo bem. Tá? Tô acompanhando. Até aí tá tudo tranquilo. Então qual é o ponto? É isso que a gente diz que o ser humano que o gênero humano é fundado no trabalho. A nossa forma hoje depende disso. E as outras formas, as outras espécies de mamíferos, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, não tem isso. Algumas têm algo rudimentar. É algo bem rudimentar. Eu Existe achei uma muito versão- bacana a história do bonobo lá, que começou a tirar as coisinhas lá pra curar Sim, Isso, Você isso. tem- Que a gente falou- a gente tem algumas E o evidências. sistema de governo Bonomo é bem interessante também. Uba, 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 uba. Mas a gente tem Qualquer alguns... problema é suruba. É um sistema que eu nunca vi muito implementado, né? Como paralela, exato. capitalismo, comunismo, Exato. surubismo. É o surubismo. Surubismo Seria interessante ter um muro de Berlim. Ó, galera, o lado de lá, tudo se resolve com suruba. Pulando muro. E foi o fim do capitalismo. Não sei. Só lançando, uma possibilidade. Lançando uma ideia. Inclusive, tem algumas festas em Berlim que corroboram o que você tá falando. E esse hoje. cartunista salvou o planeta. Vai que. É que a gente tem algumas evidências, e aí a gente pode chamar isso de cultura em algo mais geral, e cultura como algo que você aprende e é capaz de passar para o outro. Uma definição bem simples de cultura. A gente tem uma evidência de algo como isso em chimpanzés, em Bonobos e orangotangos. cães da pradaria. Bonobo, Só cana primatas pradaria. superiores. Cachalote. Cachalote. Ah, bom. Então, cachalote tem Cachalote. uma. Cara, cachalote. Elefante. Cachalotes são democráticos, por exemplo. Real. Que loucura, Eles cara. vão decidir pra qual lado eles vão no oceano, eles fazem uma reunião, batem um papo ali e eles escolhem se eles vão pra um lado Pô, ou pro massa, outro. não Rola fazia ideia disso aí. rola um Então- sindicato ali. Rola uma reunião. E assim, são centenas. É uma galera. Mas assim, você tem toda a razão no sentido de. É uma versão simplificada daquilo que o porque ser humano pensa é assim, capaz de Porque eles fazer. não desenvolvem tecnologia. Isso, Quer isso. dizer, ainda Eles que você usam tenha ferramentas, mas não ainda desenvolvem que você tenha tecnologia. uns primatas já no Paleolítico, Perfeito. a gente realmente tem Não, que mas é entender aquele lance, que pensa assim, ó, depois que a gente passou a manipular o fogo,
a gente vai ter uma divisão da história Claro. da nossa espécie. A nossa espécie talvez Mudou a seja... anatomia. Mudou. O fogo mudou a nossa anatomia. A nossa mastigação foi outra. A capacidade de ingestão de nutrientes. Então, basicamente é isso. Veja, trazendo isso para o presente, tudo que o capitalismo desenvolveu de tecnologia, nós não vamos jogar fora. Se um dia a gente conseguir transitar para o comunismo, eu sou um cara, né? Claro que isso é uma brincadeira que a gente faz, mas eu gosto de repetir, que defende um comunismo totalmente automatizado, luxuriante. Ou seja, um comunismo de tecnologia. Mas é comunista e gosta de iPhone? Exato, cara. É comunista e quer ter eu gosto de botão, gosto de tela, eu gosto de tecnologia. Gosta de conforto? Você gosta de conforto também? Claro, cara. Quer massagem nos pés agora? Como isso? não, então? Então o lance é o seguinte, porque a tecnologia, se a gente pegar a história do desenvolvimento humano, ela veio para facilitar. Sim. Então a gente passou a manipular o fogo, isso trouxe benefícios. Depois a gente se sedentarizou com a agricultura, com o pastoreio, melhoramos. Hoje em dia, o que está acontecendo? A cada nova tecnologia, ao invés da gente trabalhar menos, a gente trabalha mais. Mas e a promessa, Humberto, de que a tecnologia ia fazer a gente trabalhar menos? Contaram isso pra gente. Na verdade, hoje, a gente mudou da onde que estão as coisas. Por exemplo, antes era um trabalhão fazer fogo. Hoje a gente faz fogo com um botãozinho. Mas aí você vai trabalhar em outra coisa, já que fazer fogo não é mais coisa, você vai trabalhar em outra coisa. Se eu ganho tempo aqui com a tecnologia, eu vou fazer mais tarefas. E é isso que acontece. O problema é que essas tarefas que estão sendo colocadas é tudo a moda caralha. Então, tipo, você não tem um limite de novas tarefas para serem feitas. Mas eu queria voltar para um ponto que você falou que acho que é importante. A ciência responde um pouco do que você falou. Isso. Tá, eu queria Você vai falar do desejo do desejo. Coisas, tá? Era nesse ponto que eu queria voltar. Então, eu vou voltar pro desejo agora. Deixa eu te explicar um experimento pra te dizer, pra colocar aquilo que eu e o Humberto a gente tá falando. Tá. Existe uma ideia de que quanto mais você tem, melhor você vai ser. Mais feliz você vai se sentir, certo? Certo. Então existe uma parte da ciência chamada de psicologia baseada em ciência. E aí o que a psicologia baseada em ciência vai fazer é medir as coisas cientificamente para ver se é verdade. Então eles pegam um parâmetro que é um parâmetro subjetivo, mas você já vai entender por que esse parâmetro subjetivo ele é relevante. Eles perguntam para as pessoas sobre felicidade. Então eu chego para o Humberto e falo assim, Humberto, de 0 a 10, sendo 0 pouco feliz e 10 muito feliz, quanto você coloca a sua felicidade? Certo? Faz sentido essa pergunta? Sim. Então a pessoa ela está se autodefinindo. Eu sou 7, eu sou 8, eu sou 10. Pela lógica que a gente vive no mundo hoje, quanto mais coisas você tiver, mais próximo do 10 você vai estar. Quanto menos coisa você tiver, mais próximo do 0 você vai estar. Faz sentido. Então, pela lógica do eu quero ter a casa maior, eu quero ter mais tênis, eu quero ter mais coisas, quanto mais coisas eu tenho, mais feliz eu vou ter. Só que a hora que você vai perguntar para a felicidade das próprias pessoas, o que você percebe é que essa curva ela é linear, ela vai crescendo muito rápido conforme você vai tendo mais dinheiro, só que chega uma hora que ela para e se estabiliza. Pô, Emílio, mas então quanto mais coisas eu tenho, melhor é. Mas essa curva aqui, ó, tá ligada à necessidade. Aqui eu tô falando da pessoa conseguindo ter um lugar pra morar. Aqui eu tô falando da pessoa tendo roupa. Aqui eu tô falando dela ter o que comer. Não é pirâmide de Marlow? Isso. É pirâmide de necessidade. Aqui eu tô suprindo as necessidades básicas dela. Então, quando eu tô suprindo as necessidades básicas dela, o cara que ganha 1.000, o que ganha 2.000 tem uma vida muito melhor. O que ganha 3.000 tem uma vida muito melhor. Só que a hora que eu chego no ponto em que todas as necessidades básicas foram atingidas, a felicidade não aumenta mais. Então, ter mais não te deixa mais feliz. É uma ilusão. Ter mais não faz com que você tenha uma vida melhor necessariamente. Então, se isso não se converte em bem-estar pessoal, por que você quer ter mais? Mas é difícil convencer as pessoas disso.